Muito bom dia a todos. Live a live, uma sexta-feira tão bonita. Vamos com tudo, com força, com coragem e com certeza. Hoje vamos continuar entendendo a arte da diplomacia. Quando é importante ser diplomático e quando é importante falar palavras duras. Aquela, aliás, no Brasil tem uma palavra que fala curto e grosso. Falar direto no assunto. Vimos um pouco sobre esse assunto e vimos que quando dói, as pessoas gritam. E aqui que nós terminamos no dia de ontem. Mas vamos se aprofundar um pouco hoje sobre a diplomacia bonita e correta. Não alguém que está em cima do muro e fala, não diz nada. Não. Alguém que realmente sabe expor a sua ideia com franqueza, de uma forma aberta. Mas, ao mesmo tempo, ele é super diplomático. O que significa essa diplomacia? Vimos que, para ser diplomático, muitas condições são necessárias. Um deles, vimos uma palavra que, para mim, era uma novidade. No inglês, se escreve building, construindo rapport. Rapport é R-A-P-P-O-R-T. Confesso que eu nunca vi essa palavra antes. E eu fui me dedicando a isso, me aprofundando, e eu vi que essa palavra não se chama rapport. É building rapport. O que é building rapport? O que isso aqui é essa ideia do rapport? É uma forma de comunicação com afinidade. Ou seja, a palavra rapport é traduzida em português. Os sinônimos são afinidade, uma relação próxima e um entendimento mútuo. Tem pessoas com quem, quando nós conversamos, a gente logo sente que há uma afinidade entre nós. A conversa flui. As coisas funcionam. E muitas vezes falamos, olha, conversamos 1 hora, mas alguma coisa não tinha aquele clique, não tem afinidade. Mas o que está errado com uma pessoa contigo? Por que não tem afinidade? Não sei como explicar. Por algum motivo, não tem afinidade. Essa afinidade no inglês é chamada rapport, construindo rapport. Mas afinidade, muitas vezes, ela vem naturalmente, e muitas vezes é algo que nós podemos adquirir. E isso é a base da diplomacia. Para poder conseguir algo através de uma forma diplomática, com classe, com dignidade, é super importante ter essa afinidade, ter essa relação próxima com uma pessoa e esse entendimento mútuo. Mas como se ganha isso aqui quando ela não vem naturalmente? Antes de continuar, vamos parar um pouco e ver o que a Cabala diz sobre isso. Quando Deus criou Adão, está escrito o seguinte: Deus assoprou nas narinas do Adão uma alma de vida, e Adão se tornou uma alma com vida. Quando olhamos na tradução chamado Onkelos, do lado de todos os Humashim, de todas as Bíblias, vocês vão ver que é traduzido que o ser humano se tornou um ser falante, um ser que sabe se comunicar. Quando quero descrever, destacar a nossa grandeza, a grandeza do ser humano que foi criado na imagem de Deus, isso se manifesta principalmente pelo dom da comunicação que cada um de nós possui. Nós somos diferentes do que todas as outras criaturas que Deus criou. Os outros animais também têm contato entre eles, mas não têm o tipo de comunicação que o ser humano possui, que ele pode convencer uma outra pessoa, passar uma ideia para ele, um ensinamento para ele. Passar um assunto profundo que antes essa ideia, esse sentimento era meu. Agora, através de uma boa conversa, uma conversa diplomática consigo,
que uma outra pessoa, que realmente é uma outra, também acaba aceitando, acreditando e vivenciando a mesma ideia. Isso é a grandeza do ser humano. Mas tem pessoas que possuem um certo know-how nata, nasceram com aquilo, para poder realmente conversar, trocar ideias, ter afinidade. Eles conhecem uma pessoa pela primeira vez e já começa uma conversa. E a conversa flui e conversam após uma meia hora como se tivessem uma amiga, como se tiveram amigos ou amigas desde a infância. E tem pessoas que eles recuam, eles não têm essa afinidade, vamos falar. Qual que é uma maneira, como que podemos aprender o dom da comunicação como diplomacia, sem ofender uma outra pessoa e também sem abrir mão do nosso estilo, da nossa personalidade. Como que funciona esse repor Estados Unidos, ou essa comunicação, esse entendimento mútuo, essa relação próxima da afinidade? Como que isso funciona na prática? Vamos agora dedicar alguns minutos para aprender a arte da diplomacia kasher, vamos falar. Eu estou falando kasher porque muitas vezes, muitas pessoas usam a diplomacia para evitar dar uma resposta honesta, aquilo que nós chamamos de ficar em cima do muro, ou às vezes até usa a diplomacia para enganar. Deus nos livre, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma diplomacia kasher e bonita. E mesmo assim, nós vamos ver que tem horas que temos que partir para o caminho de Judas com José, onde que ele foi direto no assunto, e dói para quem dói, mas as palavras têm que ser ditas. Mas vamos antes voltar para entender melhor essa diplomacia kasher e essa comunicação com afinidade. Ou seja, vamos, em primeiro lugar, definir bem o que significa afinidade entre pessoas. Essa afinidade é um tipo de conexão ou relacionamento com outra pessoa. É um tipo de ligação, de conexão, que possui uma harmonia. E essa harmonia realmente permeia, ilumina a conversa e toda a nossa comunicação com outra pessoa. Vimos que não para todo mundo isso acontece naturalmente. E mesmo nós, ou aqueles que possuem a arte da diplomacia e conversas mútuos, vamos dizer, uma conversa que está baseada sobre entendimento mútuo. Não sempre que eles conseguem, eles também às vezes enfrentam uma dificuldade. A grande novidade é que, independente se isso é algo que nascemos com esse dom, ou que já aprendemos, podemos sempre aprender de novo e aprender de uma forma correta. Em primeiro lugar, afinidade é baseada sobre experiências ou ponto de vista, vamos falar, que nós temos em comum com outras pessoas. Isso também inclui o senso do humor que ambos participam. Um conta uma piada e outro pensa, uau, é exatamente o tipo de piada que eu gosto, eu ia falar a mesma coisa. Quando falamos com alguém e as ideias se encaixam, ponto de vista, faz sentido para outra pessoa, de tal forma que para ele é fácil se adaptar. Isso realmente é a base da nossa afinidade. Isso logo nos dá uma dica. Quando encontramos uma pessoa que nós não conhecemos, nunca vale a pena para começar com um assunto que sabemos ou tem uma grande chance que temos diferenças de opiniões opostas.
Aqui no Brasil isso significa o time de futebol diferente. Isso logo atrapalha a afinidade aqui. Mas de qualquer jeito, temos que evitar conversas que elas não são conversas fáceis, porque tem uma boa chance que a outra pessoa tenha uma ideia diferente. Tem aquilo que é chamado small talk no inglês. É uma conversa que realmente não compromete. Ou seja, vamos dizer o seguinte: como que está o tempo fora? Está chovendo hoje, o dia é tão ensolarado, o dia é tão bonito. Uau, isso é uma ótima maneira de começar. Apesar que isso não faz muita diferença. Qual diferença que vai fazer para o assunto que vamos conversar? Mas é um bom início. Dizer quanto tempo que demorou para chegar para essa reunião, se a estrada estava boa, e falar um pouco sobre a viagem. Começa com aquilo que é chamado small talk. Depois, sempre temos que ouvir que a outra pessoa tem que falar. Tem pessoas que começam a falar, esquece que a outra também tem que falar. Faz parte de uma boa conversa, não somente a pessoa falar, mas também ouvir. É super importante colocar um ingrediente do humor. E depois, é super importante cuidar daquilo que é chamado no inglês body language. Os nossos movimentos corporais, ou seja, com gente que muda o corpo. Normalmente, quando se escuta alguém, é bom ir um pouco mais próximo à pessoa. Aqui, o que está na minha frente é apenas um celular. Se eu vou me aproximar, daqui a pouco vocês não vão ouvir nada. E também é super importante não fazer movimentos assim, porque isso tira a concentração. Por isso, para realmente ganhar uma conversa fácil, com harmonia, é importante o body language. Super importante uma pessoa falar de uma forma relaxada. Ele tem que falar devagar, não apressado, não nervoso. Tudo isso é importante para iniciar uma conversa com uma pessoa. Uma conversa que depois vai se tornar uma conversa diplomática também. Daqui a pouco vamos entender por quê. Durante a conversa, é super importante que a outra pessoa com quem nós conversamos não sente que isso aqui é um tipo de uma interrogação. Sabe, isso aqui me lembra de uma história. Tem aquele rapaz que estudou numa escola super religiosa. E chegou a hora que ele precisava ir num date, se encontrar com uma moça pela primeira vez. E ele ficou um pouco assim, não sabia se ele tem jeitos, ele se sentiu um pouco desajeitado. Ele foi perguntar para seu professor, um grande rabino, rabino, me ensina como se conversa com uma moça no primeiro encontro. O rabino falou, veja bem, viu que ele tem na frente dele um verdadeiro nerd. O rabino falou, veja bem, eu vou te ensinar, mas lembra bem o que eu estou te falando. Em primeiro lugar, começa com small talk. O small talk significa alguma coisa assim leve. Fala sobre família. Fala sobre tua família. Quem são as pessoas da tua família. Depois, pergunta para ela quem são as pessoas da família dela. Quando termina de falar sobre a família, passa a falar sobre comida. Pessoas normalmente, comida é algo que todos os seres humanos têm que se alimentar. Ninguém consegue viver sem se alimentar, por isso conversa. Qual comida que você gosta? Qual comida que ela gosta, assim diante. Quando termina de falar sobre família e sobre comida, fala alguma coisa filosófica, alguma coisa profunda, assim, da Kabbalah. Para ela realmente perceber que você é uma pessoa inteligente e profundo. Agora passa do small talk para um assunto
profundo. Eu falo, ótimo, Rabino, já entendi tudo. Finalmente ele se encontra com a moça. Finalmente ele se encontra com a moça. E ele é totalmente desajeitado. Ele fala para a moça o seguinte: senta logo num banco, olha para a moça sincera, fala: olha, você tem família? Olha, sincera, você tem família? Ela, surpresa da forma que a pergunta foi feita, fala: sim, eu tenho um irmão. Ele pensa: ok, já resolvi o primeiro item. Sobre família, está resolvido. Pergunta para ela: me diga o seguinte, você gosta de feijoada? Sério, você gosta de feijoada? A moça saber se assustou mesmo. Que tipo de pergunta é isso dessa forma? Ela falou: não, realmente feijoada não é bem o prato que eu gosto. Mas está esperando de ouvir dela uma coisa decente. Agora ele se aprofunda. Pensa o seguinte: olha, sobre família já falei. Sobre comida também já fez a pergunta. Agora vamos para o terceiro item. Agora tem que ser uma coisa filosófica, profunda. Ele olha para ela e fala: veja, deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Se você tivesse uma irmã, você acha que ela ia gostar da feijoada? Agora é uma pergunta filosófica, difícil, porque obviamente daquele encontro não deu resultado. Mandou ele passear, porque percebeu que ela tem na frente dela um verdadeiro nerd. Mas essa conversa que nós vimos é típico o que uma pessoa que não tem nada de bom senso como conversar ia fazer. Mas nós não. Se a gente tem uma chance, a gente fala. A gente realmente escuta, leva a conversa para ganhar afinidade. Mas isso é possível quando tem consideração para outra pessoa, empatia para uma outra pessoa. Quando tem harmonia, quando a pessoa está a fim de ouvir, não somente a falar. Quando uma pessoa entende o valor da pessoa com quem ela está falando. Ao mesmo tempo gostaria que a outra saiba das suas ideias, coloque-las de uma forma com tolerância, com bom senso. Isso cria aquilo que nós vimos antes, o rapport. Depois cria afinidade. Depois, uma boa piada, aliás, pode usar a piada que eu usei. Quando tem uma boa conversa que flui, ganhamos afinidade e depois podemos passar para realmente o motivo do encontro ou assuntos mais sérios, vamos falar. Porque a outra pessoa já tem harmonia com quem está falando, já foi criada uma afinidade. Agora, se as opiniões vão ser colocadas de uma forma correta, outra pessoa vai falar: uau, até agora a gente se entendeu bem. Provavelmente isso também é algo que podemos trocar ideia e chegar numa conclusão razoável entre nós. Agora, tudo isso aqui é um início para a gente entender a forma da diplomacia. Mas o que está por trás disso aqui? Vamos voltar mais um minutinho para o segredo da Cabala. Por que comunicação é tão importante? Tudo que Deus criou no nosso mundo tem seus limites. Limites podem ser limites no tempo, podem ser limites no espaço, mas está limitado. Pela lógica, o ser humano deveria se contentar, com seu próprio espaço, viver com sua ideia.
para poder sair de si e tentar mudar a ideia de muitas pessoas, tá certo? Por exemplo, nós estamos agora aqui fazendo um live. Com esse live, queremos que muitos entendam esse conceito que nós estamos falando. Quem tem esse dom de poder se estender tanto, de poder tentar convencer os outros, de uma certa forma, mostra a infinitude que o ser humano que tem, que ele pode influenciar o mundo se ele quer. Quem tem esse dom, o ser humano por si só, jamais que poderia ter essa qualidade. É divino. Deus, que é o verdadeiro infinito, falou para o ser humano, olha, você foi criado na imagem e na semelhança de Deus. E onde que você vai ver isso aqui? Eu vou te fazer infinito. As tuas ideias, as tuas crenças, as tuas emoções não vão ficar somente na tua mente ou em teu coração. Eu vou te dar o dom e talento de poder passar essas ideias para outras pessoas, para dividir tuas ideias com pessoas da tua família, amigos, conhecidos, o grande mundo. Você tem essa capacidade, não porque você tem ele sozinho, foi algo que diz Deus, eu te deu. Use ele corretamente e saiba, já que é divino, entende que falar por falar é nada. Falar significa se comunicar. O dom de falar não é fazer barulhos. Barulhos os animais também podem. O dom de falar é o dom da comunicação, que significa sair do teu espaço, entrar no espaço de uma outra pessoa que pertence a ele. E mesmo ali, dividir interesses. Inspirar uma outra pessoa através da tua fala. Isso é uma faculdade, uma força infinita, segundo a Kabbalah. Por isso, devemos aprender como usar ela para realmente ser de agrado com Deus. Por isso, se alguém usa a sua fala para denegrir uma outra pessoa, envergonhar uma outra pessoa, olha que coisa triste. O melhor que ele tem, ele está usando da pior maneira possível. Por isso, vamos continuar se aprofundando demais sobre a forma de falar, a diplomacia bonita e kasher. E quando vamos ver a grandeza dela, nós ainda vamos ver que parte da diplomacia, parte da nossa comunicação, às vezes, é usar um método diferente. O método Judas e José. Mas tudo isso aqui está baseado sobre aquilo que nós falamos aos últimos dias. Tudo que a gente faz tem que fazer com convicção, com certeza. Nossas opiniões não podem ser mais ou menos. Onde que a gente troca de vestimento com cada pessoa com quem nos falamos, isso não funciona, nós não vamos convencer ninguém. Nós temos que ser um exemplo, personificar aquilo que nós falamos, assim, a harmonia, uma harmonia honesta, aberta e transparente e boa. Vamos em frente, porque tem tanto para aprender. Shabbat Shalom a todos e vamos com alegria. Temos que ficar bem conosco. Isso é quando somos honestos conosco. Vamos em frente, porque Deus está nos dando a força. Shabbat Shalom a todos.